Naturalmente, o titular do Espaços, professor Salésio D'Agostinho. Prazer em tê-lo uma vez mais, professor. Um prazer todo meu. Salésio, nessa semana teve aí no Jornal do Comércio uma reprodução de uma entrevista dada pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, né? Maurício Godinho Delgado, ele metendo um pau aí no avanço do modelo no país da pejotização da contratação das empresas, não por pessoas físicas, mas pessoas que fazem lá a sua empresa jurídica e são contratadas pela empresa jurídica, esse processo de pejotização. Ele tem razão nessas reclamações, porque ele alega aqui uma série de coisas, dizendo que nenhum empresário vai continuar contratando pessoas à base da CLT se ele tem uma fórmula mágica de precarização, de redução de custos, que é a pejotização. É tudo isso? É um mal a pejotização? Pois então, vamos começar pelo começo, como diz aquele velho ditado. Tá? O ministro Delgado, tá? Ele alega que a pejotização, né, está colocando em risco a Previdência Social. Isso é o que ele diz. Não só ele, tem outras pessoas também que alegam isso, que a pejotização coloca em risco a Previdência Social. Eu, particularmente, discordo disso, tá? E não vou entrar em detalhes sobre a forma de integrar, né, as contribuições ao patrimônio da Previdência, a forma de contabilização, que, enfim, ela não está correta, mas isso aí é um outro departamento, é um outro assunto, tá? Porque no momento que tu paga com uma contribuição com um objetivo, e esse objetivo é a aposentadoria, então, na verdade, tu estás antecipando, né, um direito. E quem recebe deveria contabilizar, deveria integrar esse recebimento no seu patrimônio como uma obrigação, coisa que isso não é feito. Eles consideram toda a arrecadação como se fosse uma receita e usam essa receita para pagar o quê? Aquelas pessoas que já têm a sua contribuição vencida e já está recebendo. Mas isso é um outro departamento, tá? O que, na verdade, o ministro Delgado comenta e que nós não concordamos é que a pejotização está colocando em risco, né, a Previdência Social. Eu acho que não é por aí. Tá? O que está colocando em risco a Previdência Social são dois fatores. Tá? O primeiro fator é a justiça trabalhista. Tá? A justiça trabalhista, ela cria instabilidade, ela cria obrigações, tá? Para os empreendedores, né, que pode até colocar em risco o seu empreendimento. Entende? Então, a justiça trabalhista hoje é um risco para quem gera emprego e isso desestimula os empregadores a contratar a mão de obra, tá, das pessoas físicas. Só que isso é um dos fatores, só porque esse fator vem agrupado, né, com outro fator que é a alta taxação de quem gera emprego. Vocês imaginam uma pessoa que quer empregar, que quer gerar renda, que quer gerar estabilidade social, paga de previdência social sobre a mão de obra 20% somente para a Previdência Social patronal. O patrão paga sobre o valor da mão de obra da Previdência Social 20%. Não considera-se o que é descontado do trabalhador. O empregador paga 20%, né? E mais 5% de terceiros, quer dizer, em média, porque na verdade tem, de acordo com o tipo de atividade, paga mais de 5%, mas em média 5%. Então é 25% que o empregador paga para a Previdência Social, né, do seu encargo por gerar emprego. Então, olha, vocês imaginam esses empreendedores que geram dezenas, centenas, milhares de empregos, reduzir a sua carga, né, sobre a mão de obra em 25%, olha, é algo que tem que ser feito. E como é que eles buscam
fazer isso? Eles buscam fazer isso contratar a pessoa jurídica, porque se contrata uma pessoa jurídica para substituir a pessoa física, esses 25% não são pagos, entende? Então, o que o empreendedor faz não é querer acabar com a previdência social, ele quer é reduzir a sua carga, né, tributária sobre a mão de obra. Agora, um ministro do Superior Tribunal do Trabalho dizer que esse fato coloca em risco a previdência, ele tem que medir causa e efeito, ele tem que verificar que, na verdade, o risco não é a pejotização, o risco é a alta tributação que incide sobre a mão de obra. É isso que ele tem que saber. E tem mais uma. Quando o Brasil é estimulado a não gerar emprego, o Brasil é estimulado a substituir a mão de obra por máquinas. E essas máquinas acabam gerando um aumento de produção, e aumentando a produção através do uso da máquina, aumenta o faturamento. Ora, se aumenta o faturamento não com base na mão de obra, mas sim com base na máquina, o que é que o governo tem que fazer? Essa é coisa simples, qualquer um da escola primária sabe disso. Nós temos que mudar a base de tributação. Então, nós não podemos se continuar tributando a mão de obra, porque a mão de obra está sendo substituída pela máquina. O que nós temos é mudar essa base e passar a tributar não sobre a mão de obra, porque nós temos que estimular o emprego. Então, nós temos o quê? Que tributar a previdência social com base no faturamento, porque é no faturamento que essas máquinas focam para ser gerada, porque eu substituo uma mão de obra por máquina, mantenho, aumento o meu faturamento, reduz a minha mão de obra, então o que é que eu tenho que fazer? No momento em que reduz a minha mão de obra, reduz a contribuição previdenciária. Então muda-se isso. Então nós temos dois fatores que precisamos pensar urgentemente, o nosso Congresso Nacional tem que pensar, e todas as autoridades, todos os órgãos públicos têm que pensar que o problema não é a pejotização, o problema é a alta tributação sobre a mão de obra, e isso nós precisamos mudar. Mudar de que forma? Ao invés de tributar a mão de obra, devemos tributar a base que gerou a redução da mão de obra, que é a máquina. E aí nós temos que tributar com base no faturamento. Então é isso. São dois fatores que urgentemente precisam ser mudados. Temos que mudar a forma de gerir a Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho só gera insegurança jurídica para quem gera emprego, porque ninguém mais quer gerar emprego, porque é um risco muito grande quando vai lá na Justiça do Trabalho, que ninguém sabe o que acontece lá. O empregador paga tudo que é acertado, mas chega na Justiça do Trabalho, uma mera informação de uma testemunha arranjada já gera para ele uma série de obrigações e a alta tributação. Então, isso é o que nós precisamos mudar. Tá, ministro? Ministro Maurício Godinho Salgado. O que coloca em risco a Previdência Social não é a pejotização, mas sim a alta carga tributária que incide sobre a mão de obra e a insegurança jurídica provocada pela Justiça do Trabalho, na qual você faz parte desse processo. Parabéns, Salésio. Olha, sabe as palavras e uma colocação de sabedoria, porque, na verdade, hoje eu ouço muitos especialistas daqui e dali, mas poucos têm essa sapiência, né, do ponto de vista do contábil, de ajustar as coisas. É muito simples esse país sair do buraco em que está. Só que os caras não querem. Eles querem cada vez mais tributar, porque o que eles querem gastar, e não estão nem aí, né, para o desenvolvimento econômico do país, para criar uma sociedade, uma nação mais justa, mais próspera. E esta nação justa e próspera, que eu sempre sonhei, nós sonhamos, somos contemporâneos, ela se dá exatamente com mecanismos desses. Parabéns, Salésio, que tu sempre tem trazido aí para nós esta luz, né, que capaz daqui a pouco o pessoal começa a perceber isso, pô, esse é o caminho, né? Porque agora, por estes momentos, nós estamos trilhando o caminho das trevas e vamos muito mal nisso, se não, de repente, né, tivermos aí a sabedoria também, como teve o Salésio e tem nessas colocações,
de dar um novo rumo para esse país do ponto de vista político. É isso que está nos afundando. Um grande abraço, muito obrigado pela tua presença. Estamos à disposição e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las.